E aí, pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais essa questãozinha aí. Esse exercício proposto. Deixa eu colocar, deixa eu tentar aumentar aqui. Vamos lá. P e Q. Aqui está escrito P e Q, não dá para aparecer não. P e Q é falso se pelo menos uma das proposições P ou Q forem falsas. Isto é, P ou Q, isso aqui a gente já conhece, já sabe porque parte do princípio do pressuposto que vocês já leram o material. O que confundiu foi aqui. Vimos ainda que uma sequência dessa forma aqui, pelo menos um x, pelo menos um elemento x que pertença ao conjunto x, tal que P de x, ou seja, P seja verdadeiro, isso aqui vai ser falso se para todo elemento x que pertença ao conjunto x, P for falso. Então, se eu disser que para todo x que pertence ao conjunto x, P for falso, se eu disser isso daqui, que existe pelo menos um elemento de x que pertence ao conjunto x, tal que P seja verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Eu já falei isso daqui. E vice-versa. Você vê que eles invertem. E isso daqui ser falso para todo x, para todo elemento x que pertence ao conjunto x, P for verdadeiro, no caso P não vai ser verdadeiro, por quê? Porque eu falei que existe pelo menos um x que pertence ao conjunto x, tal que P é falso, P de x é falso. Então, como é que a gente vê isso daqui na prática? Vamos lá. Peguei um exemplo aqui, te dar um zoom. Aqui, para todo x que pertence ao conjunto dos números inteiros, eu afirmar que 2x, eu pegar esse valor, se eu afirmar que para todo x que pertence ao conjunto dos números inteiros, e pegar esse elemento x elevar ao quadrado, multiplicar por 2 e resultar em 4, sei que isso aqui é falso. Por quê? O conjunto dos números inteiros, excetuando o zero, é o conjunto dos simétricos. Então, 1, 2, 3, excetuando o zero, ele tem o seu simétrico. Simétrico de 1 é menos 1, de 2 é menos 2, simétrico de 3 é menos 3, e tendendo ao menos infinito, e aqui ao mais infinito. Beleza? E aqui, o conjunto dos números inteiros, então, o zero não faz parte? Faz parte. Eu só excetuei o zero para dar a noção de que é o conjunto dos simétricos. Beleza. Então, já sabendo o que é o conjunto dos simétricos, pega um valor qualquer aí para você representar x. Vamos pegar o 2. Vamos determinar primeiro que seja x. 2x elevado ao quadrado igual a 4. Passa o 2 que está multiplicando para o outro lado da igualdade, invertendo a propriedade matemática. Se é um produto, passa a ser um quociente. Isso daqui dá igual a 2. Tá? Então, x ao quadrado é igual a quem? É igual a 2. X ao quadrado igual a 2. Eu preciso determinar apenas os x. Então, eu passo a potência para o outro lado da igualdade e eu sei que a propriedade inversa da potenciação é a radiciação. Então, isso aqui vai passar sob forma de raiz. Determinei que x é igual a raiz de 2. Vem que esse raiz de 2 substitui aqui. Vê se isso condiz mesmo com essa sentença aí. 2x ao quadrado, então 2 raiz de 2. Se eu elevar ao quadrado, vai resultar 4. Veremos. Na radiciação diz que quando o índice da raiz for igual à potência, o expoente da minha potência, eu posso extrair isso daqui. Como é que eu verifico isso? Raiz de 2 elevado ao quadrado. Raiz de 2 é a mesma coisa que o 2 elevado a meio, ou elevado a 0,5. Por quê? Porque aqui tem um expoente 1 e aqui tem um índice 2. O índice da raiz é 2 e o índice da minha potência é 1. Para mim tirar essa raiz aqui, fazer com que ela suma e colocar na forma de potenciação, traçar de radiciação para potenciação, o expoente da minha potência ele passa a ser o numerador desse meu novo expoente e o índice da raiz passa a ser denominador. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio.
Isso aqui tudo está elevado ao quadrado. Pela propriedade de potenciação, eu multiplico isso daqui. Se eu multiplicar 2 vezes meio, eu multiplico o numerador com numerador e denominador com denominador. Beleza? Isso aí vai dar quanto? 2 vezes 1, 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Está numerador com numerador, denominador com denominador. Isso aqui dá 1. Um número dividido por ele mesmo sempre vai resultar em 1. Beleza? Tem uns casos especiais aí. Entendeu? 0 dividido por 0 dá indeterminação. Qualquer número dividido por 0 não existe. E 0 dividido por qualquer valor dá 0. Excetuando esses casos especiais aí, geralmente isso aqui, 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza. Então, o que acontece aqui? A gente verificou isso daqui, determinou que é um x. Mas olha só, olha o que isso está me dizendo. Para todo x que pertence ao conjunto dos números inteiros, se eu elevá-lo ao quadrado multiplicado por 2, vai resultar em 4. Vou pegar o exemplo do x como o valor 3. Então, se eu multiplicar o 3 elevado ao quadrado, perdão, se eu substituir isso daqui, no lugar do x colocar 3, isso aqui é um 3, tá? Então, 2 vezes 3 elevado ao quadrado vai dar 4. 3 ao quadrado dá 9. Que é 3 multiplicando ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 vezes 2, 9 vezes 2, 18. 18 é diferente de 4. Então, isso aqui não condiz. Não é para todo elemento. Para todo elemento de x que pertence aos inteiros. Isso aqui, ó, se fosse assim, existe pelo menos um x que pertence ao conjunto dos números inteiros que satisfaça essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado seja igual a 4, seria verdade. Porque quem seria esse pelo menos um elemento de x? Seria o raiz de 2. Raiz de 2 ele satisfaz isso daqui. Mas eu disse aqui, ó, para todo. Então isso aqui está errado. Foi isso que ele quis dizer com o enunciado. Beleza. Vamos para a segunda. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos para essa segunda aqui. Ó. O que ele quis dizer? Ele quis dizer isso aqui em cima. Ó. Agora aqui embaixo, ele quis dizer exatamente isso. Olha só. Assim como eu afirmar que existe pelo menos um elemento que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que, se eu pegar esse elemento e levar ao quadrado, vai resultar num valor negativo, num n negativo com n pertencendo aos inteiros. Então, beleza. Existe dentro dos números inteiros algum número que, se eu elevar ao quadrado, vai resultar num valor negativo? Existe dentro da matemática algum número que, se eu elevar ao quadrado, vai resultar num valor negativo? Não. Porque qualquer número, qualquer a, pode ser até menos a. Se eu elevar um expoente par, n com n sendo par, vou colocar aqui logo 2, vamos botar aqui o exemplo do 2. 2, esse valor vai ser um valor positivo. Esse valor aqui vai ser um valor positivo. Qualquer valor. Se o expoente for 1000, 1000 não é par? Beleza, vai ser um resultado positivo. Se for 1052, é positivo, não é par, perdão, vai resultar num valor positivo. Então é sempre isso daí. Se for um expoente ímpar, aí é bem óbvio, porque olha só, 2 menos 2 vezes menos 2 é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Você está multiplicando aqui em 2 vezes 2, que dá igual a 4. E o menos com menos na multiplicação de sinais, menos com menos passa a ser positivo. Se eu colocasse mais um aqui, seria negativo. Obviamente, ele daria 2 vezes 2 vezes 2, que 2 é o cubo, daria 8. Menos com menos mais, e esse mais aqui dos dois, multiplicaria esse com esse menos, aí seria menos. Então, beleza. Então, eu já verifiquei que não existe nenhum número dentro dos inteiros. Na matemática, se eu levar ao quadrado, vai resultar num valor negativo. Então, isso aqui é falso. Aqui é falso. Então, essas duas aqui é falso. Isso que ele quis dizer aqui. Isso que ele quis dizer aqui. Só que eu exemplifiquei esse exemplo. Então, vamos lá. Vamos para o pronunciado. Antes de ir para o pronunciado, deixa eu dar algumas dicas a vocês. Deixa eu vir para cá. Beleza, aqui. Ó. Olha bem. Aqui tem um conjunto A com 2, 4, 6 elementos, que eu incluí esses 3 aqui, e B. A e B são iguais, são conjuntos iguais. Aí eu fiz uma afirmação aqui, todo A é B. Se eu quiser fazer a negação disso daqui,
Eu vou falar assim, nenhum A, não vou escrever para não perder tempo. Nenhum A não é B. Nenhum A não é B. Eu afirmei isso daqui, então. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é um quantificador. Então, esse quantificador, na matemática, ele quer representar um conjunto universo. Por isso que lá na questão, eu vou falar depois da dica que ele deu. Mas na matemática quantificador, eles representam um conjunto universo. Então, beleza. Tem que mudar o quantificador? Tem. Então, peraí, todo passou a ser quem? Nenhum. Nenhum A não é B. Mas peraí, por que aparece geralmente algum, perdão, no singular? Algum no singular. Todo passa a ser algum, porque olha bem aqui essa frase aqui. Você não tem motivo algum, se eu completar aqui, para reclamar. Você não tem motivo nenhum para reclamar. Já dei a dica, né? Se eu quiser substituir nenhum por algum, tem lógica na língua portuguesa. Ó, você não tem motivo algum para reclamar. Não perde o efeito, o sentido da frase. Fugiu da cabeça aqui. Mas não perde. A frase não fica incoerente. Se eu substituir nenhum por algum, não perde a coerência. Entendeu? Então aqui, na matemática, na lógica, eu posso substituir nenhum por algum, e é geralmente o que eles mais utilizam. Quantificador todo, se eu quiser fazer a negação, vai passar a ser o quê? Algum. Então, algum A não é B. Isso é a negação daqui. Ó. Eu fiz a negação dessa proposição aqui. Beleza? Alguma pessoa tem uma dificuldade às vezes. Por que não é nenhum? Geralmente usa sempre algum. Tá aí, a gente já usou um exemplo da língua portuguesa. Para ver aqui, gaguejei um pouquinho, mas acho que consegui informar que nenhum e algum tem sentido sim. Mas que nos cálculos, já quando a gente trabalha na matemática, parece que não tem tanto sentido. Vamos lá, vamos para a questão. Juntando as informações acima, escreva a negação das sentenças, das proposições abaixo. Escreva-as com palavras, sem utilizar a simbologia lógico-matemática. Que simbologia é essa? A gente acabou de ver aqui nesse exemplo. Isso aqui é simbologia lógico-matemática. Para alguns melhor, para alguns pior. Escrever, né? Matemática com números já é complicada, com palavras então, né? Mas a matemática precisa também. A matemática tem a maneira dela de tem comunicação, a gente precisa se comunicar dentro da matemática. Então o que acontece aqui? Eu vou fazer só a letra A. Todo cliente que comprou ontem pagou em dinheiro ou com cartão. De antemão, vamos pegar isso aqui. Ó. Só isso aqui. Todo cliente que comprou ontem. Todo cliente que comprou ontem representa o conjunto universo. Tem um quantificador que representa o conjunto universo. Mas olha só. Todo cliente que comprou ontem é parte desse conjunto. Por quê? É como se fosse um elemento que pertence ao conjunto X. Quem seria... Se o elemento é esse daqui, se o elemento é até aqui, quem seria o conjunto disso daqui? Todos os clientes que compraram ontem. Ele é o conjunto universo. E esse X aqui é parte desse conjunto, é um elemento desse conjunto. Então a gente não nega ele, não vamos falar assim, ó, algum cliente não comprou ontem. Não, a gente tem que chamar, se for negar essa primeira parte aqui, da frase, eu vou falar assim, ó, algum cliente que comprou ontem. Aí, para chegar nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e vou dar um exemplo a vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem bobo mesmo. Vamos lá. Lula inocente ou Bolsonaro é democrata. Lula é inocente, o Bolsonaro é democrata. Está aqui uma proposição, né? É conhecida como disjunção, por causa desse conectivo ou aí. Se eu quiser fazer a negação dessa disjunção, aqui tem a dica. A negação da disjunção, isso aqui, da disjunção P e Q, vai resultar na negação da proposição composta de P e Q. E quem então
A negação, se eu quero negar isso daqui, eu já sei que vai resultar na negação da proposição composta entre P e Q. Quem é a negativa disso aqui? Se eu quiser negar, Lula é inocente e Bolsonaro é democrata. E eu vou colocar isso daqui. Lula não é inocente e Bolsonaro não é democrata. Lula não é inocente, Bolsonaro não é democrata. Beleza, fiz a negação dessa primeira aqui, ó. Cadê? Isso. Beleza. Fiz a negação. Isso daqui. Resultou em quem? Resultou nessa daqui, ó. Entendeu? Então, calma aí. Não entendi ainda muito bem. O que é proposição composta? Eu vou dar um exemplo de uma proposição composta. Lula é inocente e Bolsonaro é democrata. Beleza, isso aqui, ó, esse E aqui é característico de uma proposição composta. Então eu falei, Lula é inocente e Bolsonaro é democrata. Se eu quiser inverter a ordem, se eu quiser negar isso daqui, eu vou resultar na negação de uma disjunção? Vai sim. Se você inverter aqui nesse caso, perfeitamente, você vai chegar na negação de uma disjunção. Você vai chegar nisso daqui, ó. Lula não é inocente ou Bolsonaro não é democrata. Você chega nisso daqui. Se você negar essa daqui, ó, você vai resultar nessa seguinte frase. Então isso aqui já é uma dica. O que vai acontecer aqui então? Já sei que aqui, ó, vai ser o que? Algum cliente que comprou ontem não pagou em dinheiro ou não pagou com cartão. Explicação disso daí. Isso aqui é o que? Pagou em dinheiro ou com cartão? Numa disjunção? Ou lá, o conectivo é uma disjunção. E se eu negar uma disjunção, o que vai acontecer? Se eu negar uma disjunção, ó, se você negar uma disjunção, você vai resultar na negação de uma proposição composta. Então tem que falar, não posso falar outra, tem que falar assim, ó. Algum cliente que comprou ontem não pagou em dinheiro e não pagou com cartão. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Desculpa pela demora do vídeo. Abraço.